A paz de Cristo para você que nos acompanha. José Miguel é o meu nome e esse é o canal Ministério Aviva o Meu Espírito. Hoje nós vamos começar com o primeiro episódio da Conversa de Impacto. Tenho aqui como meu convidado o homem de Deus HD, meu amigo. Vou deixar que ele faça as honras. Meu amigo Bishop Macango de Oliveira. Ok. Mas daquilo que são os seus atributos. Bishop é? Consagrado ao Ministério Diaconal. Ok. Não é? Pela graça de Deus. Uhum. E estamos aqui, uma honra, né? Estar aqui com o meu amigo José Miguel, não é? Nessa jornada abençoada. Bênção. Ok. A conversa de impacto, já que é o primeiro episódio, eu gostaria de explicar, não é? A conversa de impacto visa, não é, desfolhar naquilo que é a vida do homem de Deus, momentos em que ele viveu um impacto, viveu um momento em que Deus se glorificou dentro do seu percurso ministerial, dentro da sua família, uma experiência que possa agregar de algum modo para aquilo que é a nossa vida espiritual. Então esse é o principal objetivo, reter da experiência do homem de Deus experiências que possam impactar as nossas vidas e nos fazer continuar nessa jornada com o Senhor Jesus Cristo. Então, eu sei que o meu amigo é casado com a senhora Augusta de Oliveira. Ok. Nesse caso, tem quantos filhos? Pai de 5 filhos, pela graça de Deus, cumprindo aí o pressuposto bíblico, não é? O idem. Ok. Está com quantos anos, homem de Deus? 34 anos. Farei 34 anos em junho agora. Ok. Cinco filhos, tá lá. Não, está no limite das contas, servo. Não, um homem de Deus também tem que fazer mesmo filho. Homem de Deus tem que fazer filho. Yeah. Porque depois vai chegar aquela fase que você tem que dar conta do ministério. Os teus filhos já são aí os discípulos que vão, não é? Auxiliar, né? Já temos isso na ADP, mas prontos. Não fomos chamados para tal coisa. Amém. Então, nesse caso, quantos anos de casado? Farei agora 7 anos de casado. 7 anos de casado, 7 anos de casado, 9 anos de vivência. Ok. Uma jornada simples. Uma jornada simples, né? É como toda e qualquer jornada, tem os seus altos e baixos, mas em tudo temos motivo para dizer que Deus é bom. Ok. E foi chamado ao ministério propriamente com quantos anos? Bem, na verdade eu costumo dizer para as pessoas, nós já temos um cordão umbilical naquilo que é o ministério sacerdotal, porque a nossa mãe em memória, não é? Já nos consagrava, né? Quando criança, já tínhamos esse aprendizado, essa preparação. E é como diz Salomão em Provérbios: instrua o menino no caminho em que deve andar, que certamente até que ele cresça não vai se desviar. Claramente, ao longo do percurso, tivemos aquelas quedas, não é? Mas quando atingimos a maturidade, tivemos que retornar ao caminho. Isso, 17 anos. Ok. Nesse caso na Olíbia, não é? Nesse caso na congregação da Olíbia, a saudosa congregação da Olíbia. Ok. Pode nos contar um pouquinho daquilo que é a tua história lá na Olíbia? As experiências que teve ainda na tua adolescência? Foi agridoce. Ok. Porque foi um misto de sentimentos, não é? E de emoções vividas também. Mas glorificamos ao Senhor, porque eu costumo dizer que eu sou produto daquilo que é a minha passagem pela congregação da Olíbia, em todos os sentidos. E claramente, começando do sentido espiritual, porque é lá onde nós começamos a nossa jornada, é onde nós aceitamos a Cristo, depois de sair de uma vida conturbada ainda adolescente, não é? Crescemos ali ministerialmente, as primeiras responsabilidades ministeriais também advieram daí, e pela graça de Deus também pude sair daí casado. Então a Olíbia me deu o que eu sou hoje. Ok. E nesse percurso, né, da Olíbia, tipo, qual foram os momentos que mais marcaram a tua vida, os momentos que mais marcaram a tua conversão em Cristo Jesus? Olha, eu
Na verdade tem vários momentos, né? Mas vamos destacar o primeiro mesmo, que é o regresso à casa do pai. Okay. Eu lembro-me que antes da minha conversão, vivíamos, enquanto adolescente, uma vida muito conturbada, não é? Ladeados na delinquência, alcoolismo e tudo mais. E era típico da zona em que vivíamos. Com 16 anos? Com 16 anos. Ok, já... tipo, delinquência em que sentido? Roubar? Roubar. Na verdade, com 16 anos, eu já era líder de um grupo de gangue. Okay. Chamado os Metralhas. Okay. Os Metralhas da estalagem, nesse caso, porque já havia os Metralhas dos Combatentes, que é dali onde veio o Bruno M e toda essa equipe. Okay. Então nós simplesmente herdamos aquele nome e aplicamos. E era um grupo, sua graça de Deus. Nós estávamos, eu costumo dizer que eu tenho a graça de ser líder. Okay. Porque eu sou líder e primeiro em tudo na minha vida. Lá no grupo já liderava. Já liderava no grupo. O grupo dos bandidos. Grupo dos bandidos. Então, a vida não era fácil. Olhando agora para aquilo que é a nossa trajetória, não era a melhor opção, de certeza, não é? Okay. Desde delinquência, assalto às escolas, não é? Okay. Aquela coisa de ficar fora da escola, esperar que os meninos saiam e tudo mais. E algo que eu costumo sempre a contar, para ter noção da gravidade, é que com 16 anos já tinha 5, 6 namoradas. Sério? Para além da conduta de delinquência, também havia uma conduta voltada para, vamos dizer assim, prostituição. Prostituição, exatamente. Okay. E fazia-se jus, na verdade, aquilo que eu hoje percebo que é como uma maldição familiar. Ok. Como uma maldição familiar. E tipo, qual foi o momento, não é, em que a luz de Deus bateu a porta no seu coração e você sentiu que, tipo, não, tenho que abandonar tudo isso? Como é que foi? Porque sair da delinquência não é uma coisa fácil. Exatamente. Ainda mais quando o exercício tem aqueles benefícios de ostentar coisas roubadas por aí fora. O ambiente em si também é muito forte de se largar. Vai mais o vício por mulheres, não é? Então, eu penso que aconteceu algo que nem Paulo no caminho de Damasco. Alguma coisa semelhante a isso, de facto. E é aquilo, né? Já reiteramos aqui, cumprindo o princípio bíblico. E Salomão, quando escreve em Provérbios, e na fase da sua sabedoria, ele escreve muito bem. Okay. Quando o menino tem instrução, certamente não vai se desviar do caminho. Então, a minha mãe, em memória, exerceu um grande esforço no sentido de fazer com que a chamada, a missão estivesse ali. E eu lembro-me que eu fui à igreja, à congregação da Olíbia, com 16 anos, por convite de um amigo, a quem eu muito amo, meu amigo Samin. Samin, ok. Agostinho Vicente Cariembe. Conheço. Sempre estive com ele lá quando visitamos a Olíbia. Acho que tem uma infelicidade. E podemos nos encontrar com o homem de Deus, Samin. Amém. Eu amo muito aquele servo. Pronto, ele fez-me um convite para ir à igreja, porque nós estávamos no mesmo caminho, ele foi primeiro. E eu, sempre que passasse pela igreja, vinha uma menina que eu gostava muito. Ok. E eu pedi para que ele me apresentasse a menina. E a menina disse que eu tinha que ir para a igreja. Ok. E fui para a igreja com o intuito de conhecer a menina. E posto lá, Deus fez a sua parte. Ok. A ideia era conhecer a menina, acabei me apaixonado pelo Deus que a menina servia. Porque, na verdade, existem meninas que não estão só. Ou seja, não são meninas formatadas em um ambiente comum. Não são meras meninas. Ok. Exatamente. E essa menina que te impulsionou a ir para a igreja, e lá na igreja, a luz de Deus, na verdade foi uma armadilha. Foi uma armadilha de Deus. Deus sabia o que você gosta. Gosta, exatamente. Calma aí, vou lhe arranjar dessa forma, ele vai vir. É como se diz na gíria, não é? O teu adversário conhece o teu ponto fraco. Ok. Quanto mais Deus, nosso Criador Supremo. E lembro-me como se fosse hoje, nesse bendito dia 4 de dezembro de 2008. E eu, embriagado, ainda se decidi ir para lá. E posto lá, havia uma mensagem poderosa do anterior evangelista, não é agora pastor, Joaquim dos Santos. Ele agora pensa que é o diretor nacional do IBA,
da escola bíblica dominical. Sim. E ele pregava e falou muito para a minha vida. No fim ele fez o convite que você que está aqui não precisa sair da mesma forma. Eu drogado, né, com cabelo pintado, e fui sem saber o que é que estava a fazer, mas só senti algo que me impulsionava a isso. E desde ali a minha vida deu uma volta de 380 graus. Não 360, 380 graus. Ok, Deus seja louvado. Amém. E muitas das vezes Satanás nos atrai por aquilo que é a nossa tentação, mas o nosso Deus é especialista. Ele também consegue criar uma forma de nos atrair por aquilo que é a nossa. E dessa forma o homem de Deus foi fisgado à luz de Cristo Jesus. Não ficou com a menina, mas ficou no Deus da menina até o dia de hoje. Exatamente. Não fiquei com a menina. Nem chegamos a ter alguma coisa. Aquilo foi armadilha. Foi armadilha. Okay. E caímos na armadilha. Na bendita armadilha. Não? Deus seja louvado. Amém. Por isso. E, depois de você estar lá na Olíbia, não é, receber o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quais foram os desafios que você começou a ter? Bem, na verdade tivemos muitos desafios. Não é? Primeiro era mesmo por mudar o ciclo de amizade, se adaptar a uma nova realidade, não é? Foi difícil. E também a integração. Okay. Sofremos muita discriminação. E por quê? Porque a nossa área de atuação passava sensivelmente também ao redor da igreja. Okay. Então muitos dos membros da igreja, da congregação, já conheciam-nos de fora. Tanto é que até hoje, eu lembro-me de um testemunho que eu fiz um trabalho de oração com uma irmã, e a irmã foi à igreja testemunhar, né? Deus operou, os milagres aconteceram, e ela chegou e ao dar o testemunho, ela não disse o meu nome, disse o apelido com o qual eu era chamado antes da conversão. Nesse caso, da baleia. Da baleia. Disse, o Deus do pastor da baleia, e a igreja toda ficou lá mesmo na Olíbia. Pastor. Então, penso que essa foi uma das partes mais difíceis, porque as pessoas já conheciam-nos, por conhecer-nos duvidavam da nossa conversão. Mas é bíblico. Quando você é fisgado, conforme disseste aqui, servo por Deus, você foi. E não há quem possa ditar o contrário. E o tempo passou e nós conseguimos, nas entrelinhas, né, provar a essência da nossa conversão. E com certeza esse nome da baleia ficou no tempo. Ficou no tempo. Tem alguém que me ensinou o seguinte. Essa pessoa dizia, servo de Deus, dizia que existem nomes que nós somos chamados que não é o nosso próprio nome. É o nome da nossa situação ou o nome do nosso problema. Por exemplo, Moisés significa tirado das águas. Moisés nunca foi o nome que Joquebede deu ao seu filho. Exatamente. Mas por causa da situação do menino, o menino começou a ser chamado por aquele nome. Ou seja, todas as vezes que alguém chamava Moisés, estava a chamar o problema, a situação do menino. Okay? E a graça é que, muitas das vezes, quando Deus chega nas nossas vidas, Ele transforma as nossas vidas, que o nosso nome muda junto. Okay? Porque há pessoas que estão ali chamadas de doente, de caído, de bêbado. Esse nome de doente, caído, bêbado é o nome do problema dele. Exatamente. Quando Deus impactar a vida dele, arrancar a doença, arrancar a bebedeira, o nome muda. Amém? E a história também, consequentemente, muda. E eu costumo dizer para as pessoas que a maior profecia que você pode receber na tua vida é o teu nome. Amém. Porque o teu nome revela a tua essência. Okay. Sempre que alguém chama pelo teu nome, está-te a profetizar naquilo que tu és. Okay. E eu lembro-me de uma mensagem pregada há uns 2 anos atrás, e eu diria que o meu nome não é Benoni, e sim Benjamim. Conta a história do filho de José, não é? Exato. De Isaac, perdão, o último filho, não é? E que no leito da morte a mãe chamou-o de Benoni, sinônimo de problema. Mas Isaac, o seu pai, chamou-lhe de Benjamim. Não é? Então, se ele crescesse com o nome de Benoni, automaticamente, sempre que alguém o chamasse por Benoni, está a profetizar problema na vida dele. Exatamente. E Deus, na sua sabedoria, não é? E impulsiona o pai Jacó e trocou o nome para Benjamim, filho da minha direita. Okay. Então, a maior profecia que um ser humano pode receber é o seu nome. Okay. Porque ele é chamado em todos os cantos
Por dia chamam teu nome umas 10 vezes. 10 vezes. Então são 10 profecias a confirmar aquilo que tu és. Glórias a Deus. E voltando um pouquinho naquilo, não é, que a tua história dentro ainda da Olíbia, um dos primeiros desafios foi esse, desassociar, não é, a tua imagem agora como servo de Cristo, não é, da imagem e o nome do homem velho, não é? Exatamente. Mas, para além desse, qual foi o principal desafio da conversão naquela fase como jovem? Porque parece que nós jovens, não é? Depois da nossa conversão, não é? Temos aquele que é conhecido como o tempo do primeiro amor, Mas parece que depois o demônio volta. O principal volta. E aí a verdadeira luta para se manter em Cristo acontece. E disseste bem, como jovem não fugimos à rotina, não é? E eu penso que fora essa questão da aceitação, da imposição enquanto servo, um dos maiores desafios que nós tivemos, aliás, nós ao longo da jornada depois acabamos mesmo por ser tombado, não é? Que resultou numa apostasia. Nos apostatamos. E eu penso que uma das maiores fases do ministério, lutas, não é? Foi nesse período. Quando fomos à disciplina, e foram fases muito difíceis. E cometemos apostasia. E Jesus está a dizer assim para os discípulos. Estava a lhes ensinar acerca, né, do processo de libertação que teve com alguém. E Jesus disse assim, que quando essa pessoa é liberta, os espíritos saem. Exato. E vão vagueando em volta, procurando um lugar para repousar. Não encontrando um lugar, ele regressa, mas já não regressa sozinho. Exato. Regressa com mais 7, com o intuito de fortificar, solidificar e manter a casa. Então, o período da apostasia eu penso que foi o momento mais difícil do meu ministério. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Tudo que eu me lembro de ter feito na adolescência, antes da conversão, no período da apostasia, eu acho que fiz umas 2 vezes mais. Duplicou-se, cumprindo mesmo aquilo que é as palavras do Mestre Jesus. Então, isso é uma fase difícil. E por que uma fase difícil? Porque a igreja de hoje, eu digo isso meio que com uma lástima, não é? As igrejas de hoje tornaram-se mais igrejas do que cristãos. E os dogmas religiosos deveriam servir, ou seja, as doutrinas bíblicas deveriam servir para nos aproximarmos e fazer jus à palavra de Deus. Você que é forte deve apoiar quem está fraco. Exato. Mas, porém, as doutrinas religiosas fazem com que o irmão que esteja nessa situação, nessa circunstância, seja cada vez mais afastado. E aí é um peso a dobrar. Ao invés de deixarem mais próximo de Cristo, não é? Há aquele peso, aquele processo todo de disciplina, de afastamento. A discriminação, a intolerância. Ninguém pode estar muito próximo, uma subjugação terrível. Uma igreja a ser igreja apenas. A ser igreja. A ser igreja. O que é que agora, não é? Tu consegues passar para a igreja do Senhor Jesus Cristo, fruto daquele momento? Qual o ensino, qual é o aprendizado desde o momento em que você caiu, ficou lá no mundo, até o momento em que foste impactado novamente por Deus e voltaste ao Evangelho? As lições, penso serem claras, não é? Primeiro delas para a igreja, não é? É lembrar que mais do que dogma religioso, mais do que doutrina, o Evangelho, a essência fulcral do Evangelho, consiste, primeiro, na salvação de almas. Segundo, no amor. Jesus mesmo está a resumir os 10 mandamentos em 2. Amar o teu Deus, de todo o teu conhecimento, entendimento, sabedoria, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a igreja de hoje precisa ter mais amor. Porque quando você tem amor de verdade para o próximo, tal como tu te amas, você vai ter aquilo que chamamos de empatia. Exato, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. E aí eu penso que é uma das coisas que falta
na igreja. Okay. Infelizmente, somos mais apegados às doutrinas Exato. religiosas e não propriamente aquilo que são os mandamentos bíblicos. Okay. Né? E para quem eventualmente esteja nessa jornada, né, de apostasia, de fracassos, porque também faz parte da igreja, não é? Deve ser contado como igreja. Exato. Paulo está a dizer claramente, quem está em pé cuide-se para que não caia, não é? Mas você que caiu, lembra que ainda há uma solução. Amém. E a nossa vida é a prova disso. Há um louvor que nós ouvíamos muito na adolescência, esqueci-me agora a autora, que diz: pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor. Que a minha vida seja prova da existência do Senhor. Exato. Então, olhando para nós, é para dizer que é possível. Se nós conseguimos, você consegue. É tipo, depois dessa fase, não é? Ou seja, estando nessa fase, não é? Caído e vivendo, não é? O tradicionalismo da igreja, aquilo que é o hábito religioso da igreja de lidar com os caídos, não é? O que lhe trouxe de volta? Porque eu conheço muita gente que por causa desse tipo de tratamento nunca mais voltou. É verdade. Até hoje estamos a orar por essas pessoas. Estamos a orar por essas pessoas. Yeah. O meu amigo Samin, Agostinho Kagembe, que é que me levou à conexão da Líbia, ele dizia sempre para mim assim: não me segue, eu sou Samuel. Na Bíblia, Samuel não é uma pessoa qualquer. Okay. Né? Para dizer, na verdade, qual era a essência? Que quem tem chamado, tem chamado. Quem é servo, é servo. Quem é escolhido, é escolhido. Quem tem propósito, tem propósito. Tem propósito. Então, enquanto você se desvincula daquilo que é o caminho do propósito, o propósito não se desvincula de ti. Exato. O propósito fica na mesma posição, aguardando da tua decisão. Okay. E foi o que aconteceu. E veja como é que eu retorno, num caso bem caricato. O meu amigo em memória, Sansão, levou-me a uma festa no bairro Popular, se não estou em erro. Estávamos na festa e um dos meus amigos foi agredido e chamaram-me. Né? Eu, na qualidade do líder do grupo, porque mesmo após o regresso, a apostasia, voltei a andar com as mesmas pessoas. Okay. E fomos uma confusão daquelas e eu fui parar numa vala, tem uma vala ali no bairro Popular, esqueci-me agora o nome da vala, uma vala grande, conhecida. Okay. Lembro. E os jovens pegaram uma faca, quase que espetavam-me nas costas. Exato. Não estava embriagado como tal, né? Mas estava um pouquinho estimulado. E eu lembro-me que em frente tinha a vala, não tinha como correr, e atrás estavam os jovens. Cercados. Eu caí de joelhos e eu sentia que os jovens iam me empurrar ou iam espetar-me a faca. Naquele momento, com a garrafa de whisky, penso que é whisky, John Walker, eu disse: Deus, por favor, me ajuda. Deus, por favor, me ajuda. Há uns cabos de energia. Os jovens deram 2 cabos daquele e eu caí. E outro levantou a faca e eu no chão disse: Deus, me ajuda. Já não sei o que fazer. Por favor, Pai, me ajuda. Naquele exato momento, apareceu um segurança, algures por ali, não sei de onde que saiu, fez 2 disparos. Os jovens puseram-se em fuga e eu saí daí a chorar. Eu cheguei na festa, só disse aos meus amigos: eu só quero ir na minha casa. Cheguei em casa e naquela noite o Senhor falou muito comigo. Okay. O Senhor falou muito comigo. E eu entendi que há uma missão que espera por mim. O chamado ainda está ali. E pela graça de Deus, a partir daquele dia, retornamos à casa do Pai. E Deus foi tão glorioso, que os mesmos amigos que não acreditavam no meu regresso, eles vieram comigo. Okay. Hoje tenho um servo que é profeta de Deus. Amém. Pela nossa conversão, o nosso regresso converteu-se, e o outro nem em memória que o Senhor já o levou, mas também converteu-se. A sua casa, as suas mulheres, a sua família, todo mundo para Cristo. Casei e casaram. Amém. Então, fui consagrado, foram consagrados. E o Senhor foi glorificado. É caso para dizer que Deus não falha em cumprir as suas promessas. Amém. Então, muito dessas questões não depende de Deus, porque a parte de Deus está feita. Depende da tua parte. Depende de nós.
da nossa decisão em se manter fiel no caminho do cumprimento do propósito. Ok. Agora eu gostaria, e eu penso que essa é a pergunta central, não é? Nessa tua trajetória já de 7 anos, correto? 8 anos. 8 anos. Dentro do Evangelho, não é? Não, dentro do Evangelho não. De regresso. De regresso ao Evangelho. Porque eu tenho 16 anos de conversão, ok, e 15 anos de batismo. De batismo. É muito tempo. Sim, tem razão. Depois houve aquela fase. Aquela fase, exatamente. Exatamente. Eu queria saber, não é? Quais foram as experiências que te marcaram com Deus? Acontecimentos que te marcaram. Eu te conheço. E eu sei que Deus te usa, que você é um homem de Deus. Mas acho que algumas pessoas precisam ouvir e saber. E é o que Deus faz e o que Ele fez através da tua vida. Amém. Experiências pessoais, o que Deus fez primeiro na minha vida. Uhum. Eu lembro-me que a minha primeira filha vai agora fazer 13 anos. Exato. 13 anos. 13 anos. Ai, cara. 13 anos. 13 anos. Mocinha já. A gestação foi muito difícil. Okay. Éramos pais inexperientes e conturbado com aquela situação toda, aqueles problemas, né? As acusações, os julgamentos. Então não foi fácil para minha esposa. E eu lembro-me que na véspera de dar à luz, a minha esposa teve dor de parto por 7 dias. 7 dias, e lembro-me que ao 3º dia fomos à maternidade para medir. Mas não é comum, segundo a medicina? Não, segundo as parteiras não é comum. Sabe quando sou pai? Ok. Segundo as parteiras não é comum. Okay. Não é comum, porque eles medem o colo, não é? Uhum. E vai baixando, até que chega num nível próprio, não é? Em que dá a luz. E no 3º dia de dores, já era possível ver a cabeça da menina. Ok. Se ela subisse na marquesa, não é, para poderem medir, já era possível ver a cabeça da criança. De tal forma que as parteiras já não precisavam pôr as mãos. Diziam, não estás a nascer porque está aqui, a mão nem tem como entrar. E ninguém entendia. E pusemos-nos em oração. Okay. Eu quero aqui fazer menção de uma serva de Deus, nossa diaconisa Luzia Flora. Penso que conhece. Nossa mamãe. Nossa mamãe. Deus abençoe rica e poderosamente essa senhora. Diaconisa dourada. Yeah. Ela disse, servo, você é servo. Independentemente da circunstância, você é servo. Lembra-te do teu Deus e de onde Deus te tirou. Ela entrou num propósito comigo, acredito que ela já nem se lembra. E nós orávamos. E a minha esposa orava. No 6º dia, ela sozinha deu luz. Já estava para subir para o bloco operatório. Tínhamos uma irmã em Cristo que estava na maternidade, graças a Deus. Ela dizia, não vamos operar ela. Amém. A direção disse, não, tem que subir para o bloco operatório. Ela falou comigo, eu disse, não. Se Deus é Deus, Deus vai responder. Amém. Do 1º mês até o 9º mês não vimos nenhuma coisa, Deus não mostrou nada diferente, então deixa. E foi assim que aconteceu. Ela nasceu, a neném já nasceu com... Em água, disse algas, né? Verdes. Exato. A neném já nasceu com a cabeça meio defeituosa. Okay. Por conta dos dias que ficou naquela exposição. Então, eu penso que esse é um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida. Okay. Ela nasceu sã, salva. Okay. Agora, e eu louvo a Deus todos os dias. No meu ministério, olha, Deus tem sido grandioso. Eu vou contar aqui algumas experiências, resumidamente. Deus nos deu a graça de orar com alguém e trazê-la à vida. Ok. Como é que foi isso? Ok. Lá o Miro já está a finalizar. E eu estou curioso com essa parte. Amém. Vamos fazer um intervalo. E nós voltamos já para ouvir este testemunho, esse momento impactante em que alguém foi ressurreto pelo poder do Senhor Jesus Cristo, usando o servo de Deus que tem aqui.
Já voltamos. Expandir seu sorriso, liga pra nós. Brilhar na luz dos nossos flash aqui. Sempre serás o cliente de estimação. Nossa presença completa a sua emoção. Tudo aqui é seguro, por isto somos a sua opção. J Pro Studio, Studio Pro Studio. Existe os irmãos, aviso, liga pra nós. Brilha na luz dos nossos flash. Aqui sempre serás o cliente de estimação. Nossa presença completa a sua emoção. Tudo aqui é seguro, por isto somos a sua opção. J Pro Studio. Seja bem-vindo novamente. Nós vamos continuar aquilo que é a nossa conversa de impacto com o homem de Deus, Bishop Macanga Oliveira. Ele que vai, nos contar agora. Nós fechamos o intervalo com um testemunho em que Deus lhe usou para ressuscitar uma pessoa. Nós gostaríamos de entender isso, homem de Deus. Porque por vezes as pessoas te olham assim, mas há um profundo de mistérios de Deus já na tua vida. Como é que foi isso? Bem, como costuma-se dizer, né? Jesus próprio disse mesmo também. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Exatamente. Disse a gíria, santo de casa não faz milagre, né? Yeah. Mas pronto, nós louvamos a Deus e foi algo muito marcante em nosso ministério, enquanto servos de Deus. Lembro-me que foi num dia fatídico, depois de uma jornada laboral, e eu vinha de serviço, e o meu afilhado vinha me buscar para irmos aos Correios ver algumas peças do carro. Okay. Lembro-me que ele saía do Zango e eu saía do serviço. Nos encontramos na paragem da vila, nos bombeiros. É bombeiro, né? Ali? Sim. Onde chamam o Zango do outro lado? É nos bombeiros. Não, bomba dos mortelados. Ok. Nesse caso... No tribunal. Antes. Yeah. E eu parava ali e também tinha um outro pessoal que estava aí parado. Ele parou. Assim que eu subo ao carro, lembro-me de um jovem ter batido o carro. Por favor, pediu ajuda. Pedi para que o afilhado parasse o carro. Filho na fé, para que ele parasse o carro, e ele pediu para que ajudássemos a levar a esposa, que estava a passar mal, para o hospital. Estava em hospital do tio, no Golfo 2. Exato. Ao longo do trajeto, lembro-me nitidamente que, enquanto conduzia, o filho olhou para mim e o Espírito começou a contender conosco. Sentíamos uma presença, adversária. E eu pedi para que ele estacionasse, para que orássemos. Conversei com ele, procurei saber o que estava a passar. E não conseguia falar, porque não estava no seu estado normal. Falei com o esposo, depois de entender, se vamos orar. E nós fomos orando. Ela deu um suspiro. E foi. Eu já tive a graça de lavar corpos em casa mortuária. Exato. Já lavei uns 3 corpos. Mas isso é uma graça. Todas as coisas cooperam para o bem. Amém. E em tudo devemos dar graças a Deus. Tem a graça. Não, porque há uma lição tremendamente nisso. Eu quero acreditar que tudo que eu vivo é parte de um propósito. Para contribuir significativamente para aquilo que é o nosso propósito de vida. A grande questão é que, por vezes, nós, quando estamos lá, não vimos daquela forma. Exatamente. Mas depois aquilo... Com o passar do tempo, ao longo da jornada, você consegue perceber o porquê de ter trilhado aquele caminho. E foi exatamente isso que aconteceu, porque me veio à memória os corpos em que eu já lavei na casa mortuária. Um dos corpos é aquele que eu disse, o meu amigo, não é? E a jovem deu um suspiro e foi. Ela prendeu os braços, o corpo todo, os dentes, e é a semelhança de um corpo mesmo, fixo. E chama mais atenção, espanto por isso, porque o corpo da casa mortuária, né, dado ao congelamento e tudo mais, compreende-se. Mas era uma questão na hora. Tentamos abrir os braços, nada. E graças a Deus
entendemos um pouquinho daquilo que é a ciência medicinal, não é? Ver a pulsação aqui e tudo mais nos pulsos. E não dava nenhum sinal. Lembro-me que o marido abriu a porta do carro, foi na estrada e começou a chorar, se atirou na estrada. Minha mulher. Nós aquilo ia correr para agarrar o marido, pusemos dentro do carro, pedi ao filho na fé, Mauro Costa, para que trancasse os vidros, ou trancasse as portas, trancou as portas. Ele disse: oi, agora mais do que nunca é que a tua mulher te precisa. Os teus choros não vão resolver nada. Você crê no Deus que nós servimos, que nós estamos aqui a orar? Eu creio. Você acredita que Deus pode fazer milagre? Acredita. Me pedi ao meu filho para que saísse do banco do motorista, fosse ao banco de trás e fomos. Oramos. Cansado, depois de fazer noite no serviço, 24 horas em claro. Mas oramos. Por quê? Nós cremos. A Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz claramente: porque para Deus nada é impossível. Essa impossibilidade não é condicionada. Exato. É literalmente, para Deus nada é impossível. Não tem um limite aqui não dá. O limite está na consciência humana. O limite não está na divindade do agir de Deus. Então nós fomos orando para resgatar ela de onde ela estava presa. Exato. E na medida que fomos fazendo o resgate, lembro-me que ela deu um suspiro e regressou novamente. Uau. E disse: por favor, agarrou-me com muita força nos braços, disse: por favor, não me deixem. Jesus. Estão a me levar. Eu estou a ser enterrada. E ela descrevia, né? A areia chegou ao umbigo, a areia chegou aos seios. Por favor, puxa-me, a areia chegou ao pescoço. E nós continuamos a dobrar a oração, repreendíamos os espíritos de morte e as correntes todas, ela apagou novamente. Jesus. Lembro-me que fomos continuar a orar, a ideia era levá-la até ao Golf 2 e eu disse ao jovem que estava comigo: dobra o carro, vamos entrar aqui nos Cajueiros. Exato. Está mais próximos. E assim que ele fez a dobra ali naquele lado da Frescangol, continuamos a orar e ela voltou. Voltou, suspirou e não estava sóbria. Ressurgiu dos mortos. Dos mortos. E nós glorificamos a Deus por isso. E quando chegamos na porta do Hospital dos Cajueiros, ela deu um vômito, lembro-me como se fosse hoje, quase que encheu a parte de trás do carro. E eram coisas incompreensíveis. Coisas que não se conseguia. Como é que alguém conseguiu tirar tudo aquilo? E o que era tudo aquilo estava dentro dela. E o que era de facto aquilo? São os mistérios espirituais. E eu lembro-me que depois daquilo ela voltou ao normal. Chorava, agradecia. Eu disse: olha, nós temos uma jornada, então ficam no hospital, fazem o diagnóstico e ao regressar nós vamos. Disse: não, por favor, leva-me contigo. Eu disse: não, mas eu tenho outra. Disse: não, leva-me só na tua igreja, eu só quero ir na tua igreja. Disse: não tem na igreja, querida. Disse: não importa onde é que tu vais, eu quero ir contigo, porque eu estou bem, já não preciso ir para o hospital. Ela sentiu claramente que foi Deus. Ela sentiu o agir de Deus. E com mais calma depois ela contava-nos, explicava onde é que ela estava. Descrevia, estava a ser enterrada viva. E chegaram a pôr areia e cobriram-lhe. Era a sentença. Tanto que o que me deixa mais impactado é que quando ela deu o suspiro e foi, o marido sentiu a morte. Sentiu a morte. Porque a morte ela é perceptível. Você percebe quando morreu. My God. E ele entrou em desespero. Nós tivemos que conter, e claramente é a reação normal, né? E porque também o marido não conhece das coisas espirituais. Exato. E tanto é que depois desse processo o marido ligou para mim, depois passando acho que já um mês, eu já havia me esquecido, inclusive, porque eu depois pedi para que eles aparecessem à igreja, não vieram. Mas depois de um mês, acessivamente, o marido ligou para mim. Pastor, é pastor o marido da irmã fulana. E disse: não está a ver quem é. Aconteceu assim. Eu disse: não, estamos bem, estamos a vir na igreja. E um pastor, estamos a vir na igreja e nós queremos servir o Deus que o pastor serve. Amém, glória a Deus. E o nome de Deus foi glorificado. Eu penso que esse é um dos
efeitos notórios daquilo que é o agir de Deus em nosso ministério. Fora esse, também tem outras questões, não é? Mas antes de você entrar, eu queria te contar, eu te disse que ia te contar sobre alguém que até hoje, não é, me pergunta sempre, líder, aquele teu amigo, aquele servo de Deus que esteve aqui, ele convida novamente. Agora já não tenho como convidar. Você sabe como é que é. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Mas por que ela, não é, tem a mente dela fixada, essa imagem do homem de Deus, ela cobra? Porque houve uma vez, estávamos num trabalho, não é? E era tipo 7 quarta-feiras de oração. E numa das quartas-feiras eu havia te convidado para ser o pregador. Amém. E calha que nesse dia ela levou uma jovem que vivia maritalmente já a caminho de uns 4 anos e ela não estava a alcançar. Tanto que o marido queria tirar ela de casa por causa daquela situação. Foi dali que ela decidiu, não, olha, vamos na minha igreja, eu te levo na minha igreja, está acontecendo um trabalho, vamos na minha igreja, e Deus vai te dar força. Ela levou, tipo, na intenção de que, tipo, Deus vai te dar força, vai te ajudar, e o teu marido vai mudar de decisão, você vai encontrar uma solução médica para lidar com a situação. Mas, calha que naquele dia, quando ela vai, você orou por ela. Meu Deus! E depois, sensivelmente, depois de uma semana, ela se encontra gestada. Glórias a Deus por isso. E a irmã fica me procurar. Líder, não imaginamos o que aconteceu a fulana, Tanto que depois dela, da mesma jovem estar concebida, dar à luz, a irmã serva, não quero citar o nome dela, amém, não é? Amém. E ela depois procurou, não é? Na intenção de que eu te ligasse para você viver a irmã. E aí foi uma coisa assim, uau. Meu Deus. Amém. Uau. E ela, todos os dias que tipo, estamos assim a conversar sobre coisas espirituais, atividades que eu estou assim a imaginar, ela fala, José, deixa eu convidar aquele irmão. E é porque ela sentiu o impacto da glória de Deus, porque ela levou uma pessoa, tipo, não é, no intuito de... isso é o que muitas das vezes cresce, não é? Os membros dentro da igreja, amém, os nossos filhos, amém, na fé. Porque Paulo vai dizer, eu não venho a vós simplesmente com palavras de persuasão, mas eu venho com demonstração de poder. Ou seja, o evangelho não é só palavra. O objetivo do evangelho é pregar a palavra, mas no seu percurso ele cria situações que trazem o peso e a natureza da palavra, que são os milagres. Exatamente. E então... foi dali, ela era uma pessoa que cria em Jesus, cria que Jesus abençoa, que Jesus ajuda, auxilia. Mas depois daquela situação, ela passou a crer que Jesus é aquele que dá solução onde não tem solução. Que muda verdadeiramente a condição de uma mulher estéril para uma mulher que gestante, passa a dar filhos gestante. E o nível de fé dela é outro. O nível de fé, o nível de conversão, não é? O testemunho que ela vai passar. E permita-me aqui agora mandar um abraço a essa serva, que o Senhor que poderosamente abençoe. Amém. Deves-me um charamas. Não, agora eu vou mencionar ela, porque eu sei que ela vai ver. É a nossa irmã Nair, do Grupo de Louvor da Juventude do Monte Sinai. Amém. Irmã Nair, Deus abençoe a tua vida. Diz a um bebê que o xará dele está aqui, né? Amém. Mas, olha, e tu disseste algo bonito. Paulo descreve que o Evangelho de Cristo não deve se limitar somente em palavras, e mais, palavras persuasivas. Exato. Né? Também na manifestação e demonstração de poder. E infelizmente, o evangelho atual tem se perdido por conta disso. Exato. Porque largamos aquilo que é a essência. Olha, se nós retornamos a Mateus capítulo 10, quando Jesus comissiona os discípulos para a missão, não é? Jesus está a deixar claro, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, vão libertar os cativos. Então, é normal, seria o normal o evangelho fazer-se acompanhar com as manifestações do poder divino. Amém. Mas, infelizmente, temos a igreja tem tentado a trocar a essência e acabamos de ter mais palavras de motivações do que o fenômeno coach. Seu problema. Mas ainda queremos num tempo de
Avivamento. E deixa-me agora contar que está aqui, servo. Enquanto davas esse testemunho, lembrei-me de algo também que aconteceu, ainda na senda daquilo que são os milagres de Deus, não é? Que Deus operou na vida de outros por intermédio do nosso ministério. Lembro-me de ter ido pregar no Capalanca, numa igreja, do meu amigo evangelista. Não sei se devo dizer aqui o nome. Não, está à vontade. Seu testemunho evangelista Aires Caxanga. Okay. E eu fui. Havia uma senhora também gestada. E às tantas já começamos a ver que é um sinal que acompanha o nosso ministério. Começou contigo, com a tua esposa. Com a minha esposa. Assim mesmo. Deus abriu aí uma janela. Eu vou te potencializar nessa área. Aonde está a tua luta, revela o teu propósito. Glória, amém. Forte. Muito strong. Glorifica Jesus. Lembro-me que tinha uma gestada e a criança não mexia no ventre. E ela podia ter sensivelmente uns 7 meses, porque a barriga já era grande. E eu lembro-me que enquanto eu ministrava, após a ministração, eu orava. Enquanto ministrávamos, o Senhor falou comigo acerca dela. Pedi para que chamassem ela em frente. E eu orei com ela. Pus as mãos por cima das mãos de uma serva que colocou no ventre dela. E ela caiu. Quando caiu, nós sentíamos o bebê a pulsar, a dar aí os toques. E no final, ela conversou comigo, né? Chorando, disse: eu tinha muito medo, porque essa criança não mexia. Jesus. Não me lembro da primeira vez que essa criança mexeu. Mas hoje, enquanto o servo de Deus orava comigo, mexeu incansavelmente. Aleluia. E aí nós glorificamos ao Senhor por isso. A criança foi mexida e começou a mexer. Faz-me lembrar o encontro de Maria e Isabel. Amém. Encontro das águas. O primeiro encontro que Jesus teve com João Batista foi nas águas. Dentro do ventre, no líquido amniótico. Ok. O segundo encontro foi novamente nas águas. Existem relacionamentos que vão ser constituídos dentro das águas. As águas nos caracterizam uma vida no espírito. Amém. Porque num segundo encontro, o Espírito Santo aparece naquele lugar para autenticar a pessoa de Cristo como Filho de Deus. Em caso para dizer que o que começa na água, termina na água. Ou seja, o que começa no Espírito, termina no Espírito. Indubitavelmente. Então, Deus é glorioso. Nós temos louvado ao Senhor por isso, não é? E é como está a dizer a Bíblia, nós dissemos: sinais seguirão aos que creem. Então é possível, ainda é possível pregar um evangelho e fazer acompanhar-se das maravilhas, não é? Do poder. A Bíblia está a dizer que os servos de Deus passavam e a sombra curava. Deixa eu só consultar. Ainda temos tempo. Ainda temos tempo, Miro. Ok? A Bíblia está a dizer que os servos de Deus, enquanto pregavam, né, a sombra curava. O lenço curava. Então, o mesmo Deus que eles buscavam antes é o mesmo Deus que nós buscamos hoje. A pergunta é: se Deus é o mesmo, e mais, o mesmo adversário que eles enfrentavam antes, é o que nós enfrentamos hoje. Então, o que é que mudou? Os mesmos discípulos de antes não são os mesmos de hoje. A mudança está nos discípulos. Porque o Deus é o mesmo e os adversários é o mesmo. Hebreus está a deixar claramente, o escritor a Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Penso que é Hebreus 9:17. A palavra diz que ele não sofre sombra de variação. Nem mutação. O tempo não lhe varia. Portanto, é possível pregar o mesmo evangelho, com a mesma graça, com a mesma manifestação de poder. Desde que nós retornemos à essência. E eu acredito numa geração... E poderia descrever aqui 3 condimentos da essência do evangelho para viver esse nível. 3. Primeiro,
você precisa ser amicíssimo de Deus. Ok. Amigo de Deus. Intimidade e comunhão. Intimidade e comunhão. Eu digo para as minhas ovelhas, meus filhos na fé, o nosso relacionamento, não é? O limite é até onde você colocar a barreira. Ou seja, eu vou contigo até onde você me permitir. Porque é assim também com Deus. Quanto mais você se aproxime a Deus, mais Deus se revela a ti. Ok. Aconteceu com Moisés na sarça ardente. Mas você conhece a dimensão de Deus que você serve. Exatamente. É aquele testemunho aí que a criança perguntou ao pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai lhe mostrou o avião e ele perguntou: como é que está a ver o avião? Ele disse: estou a ver pequeno, está lá. Pegou o menino, levou-lhe ao aeroporto. Ele disse: agora como é que você vê? Ele disse: grande. Exatamente. Cada vez que você se aproximar de Deus, você vai entender a grandeza dele. Eu aprendi isso com meu pai na fé, Gabriel Augusto. E ele dizia, tínhamos um encontro que ele chamava na Faculdade Divina. E eu aprendi que... Desde já mandar um abraço, desculpa, para o pastor Gabriel Para o pastor Augusto. Gabriel Augusto, né? Nosso pai na fé, um grande homem de Deus. Nosso pai, sou teu filho. Um filho pródigo que certamente vai regressar. É irmão do Mauro. Irmão do Mauro. Então, quanto mais você se aproxima a Deus, mais Deus te revela a ti. Okay. E você vai conhecer um nível, uma dimensão de Deus em que a maioria ao teu redor não conhece. Exato. Porque você deu um passo além. Então, o primeiro ponto é a comunhão genuína com o Senhor. Com o Senhor. Segundo ponto, consagração. Okay. Hoje em dia, as pessoas viajam para o mundo afora em busca de impactação, em busca de um método mais fácil, em busca de poder ou alguma coisa semelhante. A Bíblia. Mas, tipo, quando estamos a falar de consagração, estamos a falar especificamente de fazer o quê? Exatamente, porque eu ia chegar ali. Estamos a entender consagração mesmo. Esse tempo estamos a entender consagração. Viajar na Nigéria, ir aqui e ali, ir no Pai, no impactamento, A palavra consagração está a perder a originalidade. Exato. Está a perder a sua essência. Porque a consagração seria no sentido de aperfeiçoar-se em Deus. Exatamente. E não ir buscar, né? Porque no sentido em que está a ser compreendido agora é de tipo, vai a algures por ali e pegas uma impactação, Exato. Alguém põe a mão sobre a tua cabeça, alguém lança o azeite, um lençol e... Parece que alguém precisa te apresentar o outro nível de Deus. O outro nível de Deus. Exatamente, servo. Mas não. E à luz da Bíblia nós não temos outra coisa. É oração. É meditação. Okay. É santidade. Okay. Na meditação, Deus se revela a você. Amém. Na oração, Deus molda-te a ponto de te aperfeiçoar até a esse nível. Okay. Ou seja, é na oração onde você perde mais de você. Exato. Amém? E ganha de Deus aquilo que você... E consolida aquilo que você ganhou de Deus na meditação. Amém. E a santidade, claro. Exato. É bíblico. Seguir a paz com todos e a santidade. Sem a qual ninguém pode. Como é difícil ser santo, as pessoas estão a encontrar um... Eu acho que o problema está aí. O problema não está em orar nem ler a Bíblia. Final das contas, o problema resume-se em santidade. Exato. Andar em santidade. O que é mais fácil para ti? Ser santo ou pagar para receber a impactação? Nós humanos somos ávidos pelo fácil. Exato. Parece que tipo, pagar para ser impactado, você vive de qualquer forma. Não tem regra. O preço é só o que você vai pagar. Não há regra. Okay. Não há preço. É bar aberto. Exato. E com Jesus é diferente. Se alguém quiser vir após mim, e nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. E é isso que eu queria chegar, porque há um servo de Deus. Ele diz assim: grandeza no mundo espiritual não tem nada a ver em reconhecimento social, em ter posses, em ter coisas. Grandeza no mundo espiritual, para Deus, está ligado ao número de renúncias, de coisas que você renuncia para se manter na presença de Deus. E isso te consolida.
Exatamente, eu corroboro e acresço mais. Grandeza em Deus é estar fiel no propósito pelo qual Deus te comissionou. Nome, estatura, estrutura, igreja cheia e outros, porém, é o tal do acréscimo. Exato. É o acréscimo. Não é o sine qua non, não é o cerne da questão. Exato. Só que está a ser o inverso. Está a ser o inverso. Aí só está a entender por grandeza o nome. Está a entender por grandeza a posição. Eu lembro-me que eu tinha uma conversa sábado passado, se não estou em erro, com um servo de Deus. Pastor Leonel Buco, do Sacerdócio Real, Deus abençoe ele. Amém. E ele dizia assim: há muitos servos de Deus que o nome deles soa mais alto do que a igreja deles. Enquanto a regra seria a igreja soar mais alto do que o nome. Para não fazer parecer que o nome do pastor é o Deus da igreja. Exato. As pessoas têm que ver a igreja no pastor. E não o pastor na igreja. Que tipo, se mudar o pastor e a igreja... E eu aprendi muito com isso. Então precisamos voltar à essência. Voltar à essência é isso. Por isso é que está, aliás, Isaías dá-nos uma lição. Isaías capítulo 6. Eu amo muito essa história. Os anjos estão a ensinar aos homens a essência pelo qual os homens foram feitos. Amém. A Bíblia declara que os anjos tinham 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, 2 voavam e cantavam incessantemente. Primeiro, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo é o teu nome. E aí está a revelar a santidade e está a revelar simultaneamente o poder da glória de Deus. Mas atenção, só vai ver o poder da glória de Deus quem estiver em santidade. Por isso é que Isaías foi impactado depois do anjo tirar uma brasa e colocou em sua boca. A Bíblia declara que os seus lábios foram puros e a partir daí Isaías se tornou uma outra pessoa. Purificação. Então a santidade nos remete à purificação. E essa purificação é que traz as coisas. Nos faz celebrar o que Paulo está a dizer a Timóteo. Procura-te aprovar a Deus como obreiro. Aprovado, que não tem... Apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem também que maneja bem a palavra do Senhor. Então, essa aprovação deriva da santificação. Exatamente. E não dos aplausos. Dos aplausos. Deus seja louvado. Miro, como é que estamos? Estou preocupado. Ok. Temos por aí mais 4 minutos. E nesses 4 minutos, penso que não exploramos o suficiente, mas eu gostaria que o homem de Deus fizesse já aqui algumas recomendações, algumas indicações, daquilo que é a vida cristã, daquilo que é uma vida consolidada na presença do Senhor Jesus Cristo, no evangelho simples, no evangelho de base, no evangelho da igreja primitiva, e depois deixasse aqui, os seus referenciais, aqueles que desejam assistir um culto com o homem de Deus, aqueles que desejam acompanhar uma jornada, uma cruzada, uma saída ao monte, uma atividade com o homem de Deus, aqueles que desejam também convidar o homem de Deus para estar a ministrar em sua igreja. Bênção. Olha, nós, enquanto igreja, precisamos retornar ao fundamento dos apóstolos. Exato. Porque igreja é aquela baseada nos apóstolos. E como é que viviam os apóstolos? Na união, na comunhão, no partir do pão, no amor. Ser igreja é ser isso. Então, a recomendação que eu deixaria para as igrejas é que precisamos voltar a ser igreja. E desculpa, só tem algo curioso dentro disso. A igreja apostólica, é o modelo que está a nos faltar hoje. Porque a igreja apostólica era a igreja, era a única igreja, que tinha lá o profeta, tinha lá o mestre, tinha lá o pastor, tinha lá o evangelista. Isso é profundo e é problemático isso nos dias atuais. Os 5 ministérios estavam dentro da igreja. E os auxiliares também, como o diaconal. Exatamente. E ancião. Mas, é difícil.
Hoje é difícil. It is impossible. Você encontrar uma igreja onde o pastor é pastor e o profeta também é profeta mesmo aí, e temos lá o apóstolo, o mestre, conseguem conviver juntos. O imediatismo religioso nos permite hoje entender que o profeta pode ser pastor. Nos permite entender que o apóstolo, cuja missão seria implantar e deixar, pode ser pastor. Acho que isso vai ser já o tema da nossa próxima conversa de impacto. Então, mas isso é porque nós deixamos a essência daquilo que são fundamentos dos apóstolos. Da igreja apostólica. A Bíblia declara que havia comunhão entre eles de tal forma que Ananias e Safira, quando plantaram em seu coração mentir, se podemos assim dizer, sim, morreram. Morreram. Não foi preciso se levantar um profeta e dizer assim diz o Senhor. Vocês mentiram. Vocês mentiram, não. Deus revelou o que Bishop Macango de Oliveira e Oráculo, estamos ali, sigam-nos. Não é? E já agora aproveitar o ensejo para convidar você que no dia 19 de abril, a comunidade Oráculo, que é a comunidade ao qual nós fizemos parte e pela graça de Deus temos estado a liderar, estará então subindo ao monte da centralidade de Zango 8000 para a primeira atividade anual, o encontro de oração em palavra. Glória, bênção. Queremos convidar você, né? Vem experimentar e fazer parte dessa comunidade. E em questões de agenda ou qualquer situação relacionada à comunidade, fazer parte. E se você puder ajudar a apoiar, apoie a obra de Cristo. Apoie a obra de Cristo. Exato. Porque estarás a apoiar a emancipação do Evangelho. Exatamente. Não é qualquer coisa. O contato da secretaria é o 958 40 35 80. Amém. Via WhatsApp também. E Deus em Cristo rica e poderosamente nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Então, esse foi o nosso primeiro episódio da conversa de impacto com o homem de Deus, Bishop Oliveira Macango. Deus te abençoe. Estamos juntos. Subscreva no canal para continuar. Ainda teremos momentos com o servo de Deus e teremos outros convidados aqui. E com certeza você vai ser impactado. Você vai entender o caminho de Deus para a tua vida. Você vai ouvir o chamado de Deus e com certeza você não será o mesmo. Deus abençoe. Estamos juntos. Shalom.